Pessoal, acho que mesmo com um quórum um pouco baixo, acho que a gente pode ir começando. Eu vou pedir desculpas para vocês pelo atraso e dizer que a professora Marilda também pede desculpas porque ela está numa reunião enrolada e vai atrasar um pouquinho para entrar. Então me pediu para começar a reunião com vocês, né? E ela pediu os encaminhamentos que ela pediu hoje. Foi para a gente primeiro debater a questão do Copeg, né? A gente colocou lá no grupo a questão de deliberar sobre o apoio para que tenham regras, né? Para que haja pelo menos uma mulher nas listas tríplices dos TREs, né? Para a composição dos TREs. Mas existe uma discussão que ela acha importante que a gente tenha, que é sobre a questão jurídica, né, da norma, porque não existe uma norma quanto a isso, então seria uma questão de interpretação dessa norma. E aí, o que ela coloca para a gente, que a gente deveria deliberar e poderia deliberar aqui, é que nós poderíamos, enquanto grupo de pesquisa, como lidera, fazer um apoio político, né, a essa iniciativa, mas sem emitir juízo de legalidade quanto à norma, porque isso já demandaria uma questão um pouco mais técnica, né? E aí, por isso que ela até colocou lá a sugestão de que, se fosse o caso, que a gente fizesse uma nota técnica. Então, a primeira coisa que nós precisamos deliberar é isso, se nós entendermos por fazer uma questão mais técnica, nós teríamos que montar um grupo para estudar o tema e elaborar uma nota técnica, né, com termos técnicos. Caso a gente entenda que podemos só fazer o apoio político, né, e aí a gente poderia, inclusive, enfim, se for o caso, não sei nem se existe mais esse tempo hábil, porque me parece que as outras instituições já teriam enviado. Peraí que eu estou em dois, você em um. Tá vendo como as coisas estão boas aqui hoje, né? O negócio não tá fácil não, gente. Aí a sugestão é, se a gente for deliberar por fazer um apoiamento técnico, a gente vai precisar estudar e fazer uma nota técnica, né? E aí, com isso, colocando as questões jurídicas, né? Enfim, da lei, etc. e tal. Mas, se a gente deliberar por fazer o apoiamento simplesmente político, a gente pode fazer um manifesto, né? Uma carta, enfim, alguma coisa nesse sentido, com termos, mas sem se manifestar quanto à legalidade da situação, né? Então, esse seria o primeiro ponto que a gente deveria deliberar aqui para saber como que a gente vai seguir. Essa questão do apoiamento político, a gente poderia, inclusive, por exemplo, aderir a uma nota, a uma manifestação de outra entidade, por exemplo. Mas eu não sei nem se tem tempo hábil para isso, porque me parece que as outras instituições todas já enviaram, né? Porque, enfim, eu não sei por quê, tentei descobrir isso, mas não consegui, e confesso também que não fui muito a fundo, só perguntei para a Kika mesmo, né, que foi quem jogou no grupo, por que o prazo teria sido 1º de outubro, né, por que existiria esse prazo, e, enfim, ninguém soube dizer, é porque parece que vai julgar, parece que vão deliberar, mas o fato é que não foi deliberado ainda, então a gente ainda tem tempo para fazer isso, né, seja por qual das vias a gente entender que deve ser feito. A Transparência Eleitoral fez uma carta, um manifesto lá, um apoio político. Eu não sei se eles já enviaram, eu acredito que sim, porque, enfim, a Ana Cláudia falou comigo na sexta-feira e parece que eles já iam enviar. E é isso, eu não sei se a gente construiria aqui um texto, né? A Ana, Clara e a Kika já tinham feito mais ou menos, já tinham feito um texto, na verdade.
E aí, quando passaram para a Marilda achou que a forma como o texto estava seria a gente estaria falando sobre aspectos de legalidade, o que não seria apropriado na visão dela nesse sentido. Né? A gente poderia mudar o tom dessa manifestação e fazer como um apoio político. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ouvir vocês e saber o que vocês querem fazer. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Bá. Quanto tempo que eu não te via. Linda. Deixa eu falar, gente, sobre isso. Primeiro, eu quero ser bem breve, porque eu estou com o horário também meio apertado hoje, e eu queria colocar duas questões. A primeira, que eu te ouvi atentamente, a Elas Pedem Vista também apoiou, a gente encaminhou um ofício em relação a essa questão das listas. Realmente não estou por dentro do qual que é o prazo, como é que é, mas a Bárbara acho que também pode falar melhor, que ela também participou dessa questão. A Kika, eu não estou vendo ela aqui, mas ela que tocou para a gente também. Enfim, foi um trabalho coletivo muito bonito. E já que existe essa preocupação com a legalidade, eu penso que um manifesto mesmo do Lidera já, de repente, faz um manifesto e encaminha o ofício, ainda que não observado o prazo, né, do dia 1º de outubro, encaminha de qualquer forma para a presidência, né, do TSE, e, de repente, a gente faz um manifesto e publica nas redes sociais. Essa é a minha primeira sugestão e observação, mas só como uma observadora mesmo, porque eu não estou envolvida muito nesse assunto específico da lista. Eu queria só aproveitar que eu estou falando e sobre essa questão do veto dos absorventes. Desculpa, eu estou só antecipando, porque eu vou ter que não vou conseguir ficar até o final. Eu tenho recebido bastante pedido em relação para a gente apoiar a questão da derrubada do veto, né? E antes estava só no âmbito de algumas associações mesmo, inclusive a Elas Pedem Vista também vai apoiar. Mas hoje eu comecei a receber de políticos, né, nesse sentido. Então, eu acho que também seria interessante a gente se colocar e dar uma base também para a turma dos diretórios, para a turma política mesmo, pressionar os seus deputados. Então, de repente, a gente também pensar no material. Nisso eu posso ajudar mais ativamente, porque como eu preciso fazer no âmbito do PSD Mulher, eu quero, de repente, aproveitar e colaborar com o Lidera também em relação a isso. Essas são duas considerações que eu queria colocar. E um beijo para todo mundo. Eu acho excelente essa sua proposta, Débora, porque aí, se a gente conseguir elaborar, tem a Noemi, tem eu, tem a galera. Gente, mas calma aí, deixa eu só falar sobre isso, deixa eu falar aqui uma coisa. Não, só para complementar o que a Débora está falando, Bianca. Não, mas eu já vou explicar que a gente já fez a gente já entrou aí nesse negócio. É porque foi muito rápido ontem, né? Aconteceu o veto e tal, e os coletivos todos começaram a se articular. E uma professora da FGV, ela fez um ofício para várias instituições aderirem. E aí isso já foi passado lá na frente, e a gente já assinou como Lidera, e enfim, como frente, e eu conversei com a Marilda rapidamente, ela falou, vamos apoiar essa iniciativa, vamos fazer o que a gente puder, assinar como frente, como Lidera, como Papa, então vamos fazer o que for possível. Então, assim, a gente já fez, né, a gente já entrou, a gente também vai entrar nessa que o Elas entrou, que todo mundo entrou, a gente também lidera. Sim, isso é ótimo, mas a minha ideia é uma a proposta da Débora ideia, é outra, na verdade. Eu tô achando. Então, aí é isso que eu tô falando. Se a gente quiser fazer uma outra, a gente também pode, entendeu? A Marilda já deu e a nossa essa... Desculpa. Eu vi, inclusive, nós da Elas Pedem Vista, a gente também entrou nesse manifesto. Mas a minha proposta seria, na verdade, a gente, como Lidera, tem uma pegada mais de liderança feminina, como a gente tem uma pegada mais política, né? A gente tem aqui uma pegada, um grupo de estudo, um observatório eleitoral de liderança, né, de mulheres na política. Eu acho que a gente pode soltar um material, a Noemi, que está aqui maravilhosa, que é a musa dos videozinhos e tudo, eu acho que a gente pode, de repente, fazer um material à parte disso, mas para que fosse fácil de viralizar e mandar também para os parlamentares. Seria mais uma ação, seria uma ação a mais, assim, mas é só uma sugestão também.
e eu acho que a gente tem essa potência que a gente pode botar para frente, além de apoiar outras causas, mas isso seria uma causa mais ativa, assim, nossa. Eu acho ótimo. Mas aí, enfim, eu não sei como é que vocês querem fazer, se articular aí, ver se monta um grupo para fazer isso, ver o que vai ser feito, entendeu? Se todo mundo Mas topar, Bianca, se todo mundo topar, óbvio, né, que é uma democracia, mas se todo mundo topar, eu posso, junto com a Noemi, com a Carla, que nem ela estava falando também, quem mais se sentir confortável, a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Então, assim, também me coloco à disposição, porque nisso, como eu já estou atuando de uma maneira mais interna na questão política, eu acho que eu consigo colaborar, sabe, encaixar as agendas aí, diferentemente da questão da lista, né, do tríplice. Mas esse eu me comprometo a... acho ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esses 2 pontos que a Débora levantou? Nossa, que silêncio! Ô, Carlinha, fala aí que você estava Porque falando. porque você já falou tudo que eu acho que tinha que ter, porque eu pensei exatamente como você. Eu penso que são duas coisas diferentes, e até para a gente tentar, na verdade, a articulação com os parlamentares mesmo, até explicando, não precisa ser algo longo, a gente pode colocar em tópicos e, além do vídeo, de um vídeo, não sei como é que a nossa musa aí vai falar, vai sugerir, mas eu acho que a gente pode fazer tipo um ofício, um documento menor, explicando os motivos. Gente, acho que a melhor ferramenta que a gente tem são dados. E aí a gente pode colocar dados não só aqui do Brasil, mas porque isso não acontece só aqui, né? Que é um problema mundial, e a gente colocar isso, entendeu? Isso, e o porquê da importância, né, de se aprovar. Eu até ontem conversei com uma pessoa que me explicou, não, mas é por conta realmente seria uma pedalada fiscal, enfim. Mas aí tem que ser, eu acho que acho que na hora de vetar, o presidente tem que avaliar o custo político disso, né? Então, enfim, já tem tanta pedalada fiscal aí, porque que justamente com uma temática tão importante, né? Um grupo tão pequeno, né? Exatamente, entendeu, Bárbara? Fosse pensar nisso, entendeu? E aí, às vezes, na verdade, o que aparenta é que, na verdade, é mais uma questão ideológica do que, na verdade, essa preocupação com a pedalada fiscal, né? Entendeu? Então, assim, eu até comentei com a pessoa, falei, não, pelo amor de Deus, mas eu já vi tanta coisa que pode ser considerada pedalada fiscal mais grave do que isso aí é o mínimo, entendeu? Enfim, e aí eu acho que vai ser bem importante se a Débora puder liderar isso aí, a gente faz um resumo e a gente envia os ofícios para os parlamentares, para que a gente tenha acesso, né? Tentando até conscientizar, né, Débora, sobre isso. E eles vão ser cobrados também nas urnas, né? Só lembrando isso. Não, e eu acho que é legal, Carlinha, porque o que eu estou percebendo é que o barulho está sendo grande. Então, ainda que as pessoas nem escutem ou nem defendam, o barulho está sendo grande e está atingindo. Então, eu acho que quanto mais barulho a gente fizer, de fato, vai ser melhor, né? E junto ou separado. Então, eu me coloco... Vamos montar um grupo, né? E aí, Bárbara também, aí também pode colaborar um monte. Todas podem, né? Então, quem quiser, avisem e a gente vai tocando. Eu vou ter que pedir licença, gente. Eu vou agora pedir sim, licença, Débora, só um minutinho, só para a gente alinhar, porque como foi você que colocou, a questão do time, né? Porque, enfim, pelo que eu vi nas articulações dos outros grupos, parece que quarta-feira já, quando o Rodrigo Pacheco voltar da Itália, enfim, isso já tem que estar... Tipo, a ideia, pelo menos, dos outros grupos, dos outros coletivos, é que se entregue e faça uma pressão na quarta-feira, quando ele voltar. Então, esse material que a gente vai produzir, vai fazer, como vai ser? A questão do time realmente é importante, tanto é que eu tenho que ir embora agora, porque eu tenho 2 prazos para entregar hoje, um deles tem a ver com isso, e é o que paga meu boleto, então eu preciso, né, mas a gente pode fazer, e não necessariamente um papel, né, eu estava pensando que a gente pode tentar viralizar também, já que a gente tem prazos curtos, e realmente está previsto para a semana que vem, até onde eu sei, viralizar tanto no vídeo, a gente pode criar um texto junto, a Noemi grava uma coisa de 20 segundos, 30 segundos, e a gente faz um post
no Instagram faz um vídeo que a gente possa passar para os parlamentares, a gente faz uma nota, mas nada, não precisa, não vamos, como o time é curto, a gente não precisa, eu acho, também gastar uma energia além do que é necessária, né? Então, a gente pode chegar, fazer barulho e não precisa ficar fazendo uma nota de 20 páginas. Eu acho que, de repente, o vídeo a gente alcança, a gente pode fazer uma padronização, um post, e, de repente, uma mini manifestação com essa questão que a Carla falou com os dados, né? Para quando estiver lá na votação, na sessão, a gente poder subsidiar esses nossos parlamentares e quem vai decidir, né? Tudo, com dados para chocar. Eu acho que seriam essas 3 frentes que não gastariam tempo, então a gente dividiria entre a gente, já faz junto. Eu acho que rola super. Eu já tinha levantado esses dados, Débora, e eu posso colocar lá no Google Drive e a gente faz um tipo de 1 ou 2 folhas no máximo, um ofício, alguma coisa assim. Maravilhoso. E ofício, eu acho que a gente não tem que fazer, a gente pode fazer um ofício depois para mandar para os gabinetes. A gente já fez um ofício, né? Eu acho que essas coisas que a Débora está sugerindo talvez seja melhor, porque vai ser diferente do que o povo já está fazendo. Isso. Seria mais um movimento forte. E aí, se as pessoas aderirem, a gente vai juntando outros coletivos. Mas eu acho que a gente devia fazer esses produtos menorzinhos, já que estão sendo feitos produtos maiores, e que a gente está junto. O nosso produto seria esse, né? Tentar fazer uma questão que viralizasse e pudesse alcançar ali a galera que vai decidir, né? E trazendo os dados para a galera também no microfone poder falar, não, peraí, não ser enganado, né? Porque também tá tendo pressão de todos os lados, né? Com esse discurso financeiro, né? Que na verdade não encaixa, mas tudo bem. Gente. Então a gente combina para criar o grupo lá. Você cria, Débora, o grupo, que aí a gente discute com a Noemi, porque também tem que ver o tempo da Noemi para gravar, né? Nossa musa tem uma agenda cheia. Nossa musa, não, eu vou te empresariar, olha. E você não... Eu aceito, hein? Não, por Mulher, mim, é só essa tô questão de olho em você, o texto pronto mesmo, assim, porque às vezes a gente quer falar alguma coisa, às vezes precisa da concordância do grupo, são esses termos, é essa palavra que a gente vai usar, é esse o encaminhamento. Então, para mim é só definir o texto mesmo de gravação e tal, e aí eu corro aqui para fazer. Porque a gente faz uma coisa divertida, né? Uma coisa mais divertida. Assim. Porque, assim, é um detalhe importante, assim, eu confesso que é uma pauta que eu não estou muito aprofundada no sentido técnico da questão, mas disseram, eu vi um post hoje que, por exemplo, o projeto, se fosse o da Tabata e não o da Marília, estava mais especificado a questão orçamentária. Não sei se isso é verdade ou não, porque confesso que eu não entrei ali para ver. Então, assim, a depender do que a gente for falar, usar uma questão justamente, assim, eu concordo com o que a Carla falou, mas, tem tantas pedaladas, e logo essa, não sei o quê, mas acho que teria que ter um pouquinho desse cuidado, assim, de pensar mais no objetivo da política pública como um todo, né, a gente entende as razões do veto e tal, mas, assim, não sei, talvez não entrar tanto na justificativa, porque talvez em partes da justificativa talvez tivesse alguma razão, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente ficar um pouco alerta. E foi ótimo você fazer essa consideração, Noemi, porque eu também não participei, não entendo, não vi as especificidades da matéria, que eu estou com a cabeça em outras questões. Só que, como está chegando essas demandas, e eu vi que a mulherada está querendo se manifestar, e mais num viés político, eu percebi que dava para a gente entrar nesse viés político, porque é uma questão de dignidade mesmo. Tipo assim, além das questões tributárias, eu não entrei não entrei nem na questão do projeto em si, dessas questões orçamentárias, do teto, não vi nada disso, e também nem entrei nas questões tributárias, até venho conversar com uma amiga minha de tributária, até marquei com ela, que eu falei, cara, eu preciso entender, mas eu estou colocando aqui mais no viés da política pública em si, sabe? Isso, eu acho porque, por exemplo, às vezes... nesse lugar, que eu não tenho, tanto é que a Carlinha e quem mais puder colaborar aí, por favor, se manifeste. Talvez a gente diga, Débora, só essa linha, tipo assim, talvez nem precisasse desse projeto, nem precisasse de uma iniciativa do Legislativo. O Executivo pode assumir essa pauta e fazer da forma como ele acha que financeiramente, por exemplo, fazer um programa, né? Um programa. Então, só que o problema é por que veio o Legislativo? Porque tem uma omissão do Executivo também. Toda certeza, mas aí talvez nossa fala pode ser até assim, olha, se vocês estão achando que a gente é contra o veto pela derrubada do veto, agora se o Executivo
acha que do jeito que a iniciativa ela está com vício, então apresenta um programa a partir do executivo, sem precisar dessa burocracia toda, que é o que outros governadores estão fazendo, alguns prefeitos estão fazendo, assumindo já a pauta sem precisar de um projeto de lei específico para isso. Então, talvez a gente possa até pensar mais ou menos numa linha de fala assim, entendeu? Mas assim, eu acho que essa pressão ela é muito importante para poder chutar a porta, sabe? Apesar de todos os pesares aí eu vi que se repetiu em alguns estados, a gente teve igual... Cara, Noemi, você está pronta para a matéria. Você acabou de trazer outras referências, né? Que a gente viu que se repetiu, mas acho que a gente não tem que se agarrar muito nessas especificidades, óbvio que tem que ter cuidado com a palavra para mostrar que a gente sabe do que está falando, mas eu acho que agora o impacto é muito mais político de, galera, turning point, do que um impacto mais... Você está entendendo o que eu estou falando? Acho que eu estou viajando. Não, né? É isso. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu me despedir, então, já são meio-dia, eu realmente preciso ir. Eu vou montar o grupo. Quem quiser fazer parte, por favor, se manifesta, que é um grupo plural, aberto. Quem tiver afim, é só se... Eu quero, Isabel. Isabel Mota, pronto, tô vendo. E depois só deixa o telefone. E só um detalhe, gente. As meninas estão falando aqui de musa de gravação e tudo, mas quem quiser gravar, pelo amor de Deus, se voluntariem, porque eu sei que tem pessoas que gostam também, querem fazer isso, então... Cada vez mais outras pessoas aparecendo, trazendo diversidade de rostinhos, formatos. A Isabel mesmo também é maravilhosa para gravar, né, Bel? Então, se voluntariem aí. Então, posso gravar, sem problema. Show. A gente já tem, daqui a pouco a gente vai tocar evidências e a gente vai unir o Brasil, gente. É isso. Deixa eu falar para vocês. Então, vamos montar o grupo, a gente vai conversar direitinho sobre a lista que você falou, Bianca. Eu estou com vocês, do que foi a maioria, e a gente se fala. Um beijo, desculpa a correria e saudades de vocês. Beijo, Kiki, que eu acabei de ver. Beijo, tchau. Obrigada. Gente, a Débora saiu, mas se alguém mais quiser fazer alguma consideração sobre essa questão, achar que, enfim, que a gente tem que fazer... Eu concordo, Noemi, com você nesse ponto. Eu acho que, assim, muito mais do que a gente bater no veto, é chamar a responsabilidade para o executivo, que poderia fazer sem precisar de lei, poderia ter feito a política pública, sem precisar disso tudo, entendeu? Então, assim, colocar o dedo na ferida, tipo, a responsabilidade é sua. Então, você tome conta dela, independente de veto ou não. Eu acho que essa linha é muito boa. Porque a gente sai das questões legais, que aí é a discussão que a gente volta lá para outra, entendeu? Se a gente poderia fazer isso ou não. Então, eu acho que essa linha é uma boa linha. Confesso para vocês que não vou entrar nisso, porque vocês sabem que eu não estou assumindo mais nada, só saindo, porque eu estou sem condições. Mas... Bibi, só te fazer uma pergunta que eu entrei super atrasada e peço desculpa. Esse debate é do quê? É do veto da questão do... Sobre a questão dos absorventes. E porque a gente trouxe aqui, que a gente começou a reunião um pouco atrasado, porque, enfim, eu estava cheia de problema aqui para entrar. Pra mim também, porque eu cheguei super atrasada. Tá difícil, hoje o negócio tá difícil, os astros, então, não sei se o Mercúrio tá retrógrado ainda. Mas, aí, eu comecei falando sobre a questão do COPED e tal, e aí a Débora já pediu a palavra e trouxe essa questão dos absolventes. Então, a gente ainda não deliberou nada, exatamente, e o debate se encaminhou mais para essa questão do veto, acho até por conta de uma questão que está mais palpitante, né? O negócio foi ontem, está todo mundo aí ciente, mas a palavra está aberta para a gente debater essas duas questões. E aí, Kika, você já sabe, porque você estava à frente disso aí com a Ana, e, enfim, conversou com a Marilda. A questão do COPED, para quem entrou, que eu vi que teve gente também, eu estou aqui autorizando as entradas, então eu vi que teve gente que entrou depois do início. A questão do COPED, que a Marilda pediu para a gente debater, é o seguinte, que o que ela acha? Ela acha que a gente pode fazer um apoiamento político sobre a questão, porque é importante, etc. e tal. Mas ela acha que a forma como o texto foi construído, né, que a gente fez, a gente iria muito para um campo da discussão da legalidade, se isso poderia ou não. E aí ela acha que, quanto a isso, precisaria de mais embasamento técnico, que talvez fosse o caso de se emitir uma nota técnica. Então, seria uma outra coisa, não seria um ofício de apoio, né? Então, a sugestão que, pelo menos pelo que eu entendi, que ela
traz para a gente é que a gente faça um manifesto, um ofício de apoio, mas assim, um apoio político, sem entrar em questões de legalidade, de norma, dessas questões todas, entendeu? E aí é isso que está em debate, para ver se a gente vai mudar o tom da manifestação para enviar ao TSE, ou se a gente de fato quer fazer uma coisa mais técnica, quer falar em legalidade, e aí a gente vai ter que criar um grupo para fazer uma nota técnica e aí ver qual vai ser o formato que ela vai se encaminhar. Bianca, posso falar? Pode falar? Pode. E se a gente fosse pelos dois caminhos, será que seria viável? Ana, eu acho que a gente tem que ir por um ou para o outro, pelo que, enfim, eu até peço desculpa porque eu comecei esse assunto com a Marilda, mas eu fiquei doente e deixei um pouco de lado na semana passada, porque eu acho que se a gente entrar muito na questão da legalidade, a gente tem que apresentar os fundamentos totais, eu acho que não dá para a gente ir no metade do caminho, e eu acho que se a gente fizer mais uma manifestação de apoio, ela até me passou aqui, a Transparência Eleitoral fez, eu acho que é muito fácil a gente adaptar a que a gente já tem, o texto que a gente tem, com realmente tirar uma ou outra, enfim, um assunto que a gente entra, porque eu acho que na manifestação que a gente tem, no ofício que a gente fez, a gente entra, mas a gente pincela algumas coisas, e eu acho que o que a Marilda falou, a gente entra com tudo, eu acho que as duas coisas é exatamente o que a gente tem agora, e eu acho que o que a Marilda quer que a gente, e eu acho que ela tem razão nisso, é como grupo de pesquisa, ou a gente apresenta uma nota técnica com todos os fundamentos jurídicos e, né, enfim, entrando muito naquilo, ou a gente vai para mais uma questão política e de apoio mesmo, que eu acho que talvez faça mais sentido, enfim, até pelas questões que ela levantou da possibilidade jurídica. Eu vou dar a minha opinião, que eu acho que essa linha do apoio político é melhor, é a linha que as outras entidades estão seguindo, né? E, enfim, eu acho que se a gente for para um campo de nota técnica, a gente pode, inclusive, chegar à conclusão de que a gente não pode fazer isso. Quem tem que fazer é o legislativo, e aí a gente mina o campo total do negócio, né? E Bibi, quanto ao prazo, eu mandei uma mensagem aqui para a Maria Cláudia, porque ela tinha comentado alguma coisa comigo sobre isso. Ai, a Bel levantou a mão, desculpa, Bel. Ela disse que tem que enviar o quanto antes, porque vai ter um evento no TSE que a AMB está organizando sobre isso. Então, eu estava tratando sobre esse assunto, e vai ser só de juízas eleitorais. E é a MC que está organizando. E ela falou que ainda dá tempo de enviar, mas tem que ser o quanto antes. Então, por isso que eu acho que adapta, porque a Kika e a Ana já tinham feito já tá pronto, uma carta, assim, entendeu? Só que a Marilda acha que ela precisaria ser adaptada. Eu até mandei para a Kika depois 2 parágrafos lá que eu tinha escrito, que eu acho que vai meio que na linha do apoio. E, enfim, para acrescentar, se quiser, obviamente. Nossa, Bibi, nem vi, desculpa, te interrompi aqui, nem vi, porque foi no dia que eu falei, nossa, que eu falei, tô sofrendo, tava passando mal. Foi, desculpa, o dia seguinte foi meu aniversário, eu falei, vou mandar logo, antes que Não, mas eu até vejo, Bibi, já incluo aqui, e aí quem quiser também faça sugestão, sei que a gente não aguenta mais grupo, a minha sugestão é que a gente às vezes faça por e-mail, a gente faz uma cadeia de e-mails, então quem quer participar disso, do ofício, enfim, e debater, a gente pode fazer através de e-mail, que eu acho que fica menos confuso, e as informações ficam mais acessíveis em menos um grupo. O que vocês acham? Eu posso montar, todo mundo coloca o e-mail aqui, eu já mando e a gente vai debatendo em cadeia de e-mail. Funciona para vocês? Carlinha, por favor, você tem que se manifestar a respeito disso. Aguardo não, muito. eu sou mais favorável a e-mail ou Google Drive, entendeu? Também acho que cada um coloca um comentário, você bloqueia lá, só para a gente comentar, que eu acho que fica mais fácil, entendeu? E eu acho que o Google Drive é uma ótima ideia. Eu amo o Google Drive. Não, mas eu nem digo por isso, é porque se fizer mais um grupo do WhatsApp, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que quando caiu o WhatsApp me deu essa sensação que a gente tem que ser um pouco menos dependente dessa ferramenta, é muita informação, enfim. Minha sugestão, mas se vocês preferirem grupo de WhatsApp também, enfim, só para a gente montar um grupo que queira debater esse ofício, mas a gente precisa ser meio acelerado, né? Eu acho que minha sugestão é melhor Google Drive, Kika, e aí você vou colocar no arquivo então e compartilho. Só para as pessoas fazerem comentários. E aí, se for o caso, vocês vão adaptando lá nos comentários, em cima daquele texto que vocês já fizeram, porque, enfim, é o que você falou, é tirar uma coisa ou outra.
né? E aí, Bianca, então a orientação da Marilda é que a gente tire qualquer viés que traga discussão sobre a legalidade ou não, né? Exatamente, ficar mais no apoio político, no incentivo, né, da participação. Pronto. Bel, você quer falar? Quero, né? Eu acho só que, se ainda for fazer muitas adaptações, o time vai passar. Porque eu tenho falado com muitas pessoas, principalmente quem está mais à frente dessa questão das listas, e realmente eu entendo a preocupação da Marilda. Se a gente for por esse viés jurídico, a gente pode estar dando um argumento que ainda nem se tem contra a pauta. Então, assim, eu sugiro que seja uma manifestação mais de apoio, de viés político, que tire as considerações jurídicas, mas que a gente faça, envie e pronto. Seja rápido, porque senão a gente vai realmente perder o time disso. Vamos colocar um limite para a manifestação do texto, então? O que vocês acham? Eu estou de acordo. E vocês acham que segunda-feira é viável? Hoje é sexta. Acho que a gente tem que dar um gás para ir. Mas assim, gente, está pronto. Tá pronto. Então, vocês colocando lá, Kika, vocês Estou fazendo colocam... agora, já mando no link, Carlinhos. Isso, você e a Ana colocam o prazo aí, até segunda-feira, tipo 10 horas da manhã, a gente tem que falar, entendeu? Porque também é véspera de feriado. Para você quem puder já dar uma olhada e validando, sabe? Quem está interessado na pauta, quem tem conhecimento, assim, seria bem bacana. Eu acho que tem tudo a ver com o Lidera, né? Com o que a gente se propõe. E é um tema bem interessante, né? Eu já estou colocando aqui, meninas. Bom, então eu acho que quanto a esses temas a gente já encaminhou, né? Tanto a questão do Copeg, a gente já decidiu que vai fazer Google Drive nesse esquema, e a questão lá do veto dos absorventes. Então, acho que agora a gente pode passar propriamente para o texto, né, de debate, e aí eu vou convidar a Tati, que foi quem sugeriu o texto, né, e enfim, e que é a professora, é quem tem mais propriedade para falar aqui sobre essas questões, para começar a encabeçar a discussão, ver o que vocês acharam, né, as sugestões, enfim. Tati, você está aí, está ouvindo a gente? Tatiane Simas? Eu tô, menina, tô me perdendo aqui, esse Zoom aqui, eu tô mais acostumada com o Meet, eu dou aula no Meet todo dia, e eu tô mais acostumada com o Meet do que com o Zoom. Sem problemas. Você pode começar a discussão com a gente? Posso, claro. A palavra é toda sua. Obrigada. Então, eu gosto sempre de lembrar da autora do texto. Gente, o meu áudio fica aberto, porque eu estou dando aula, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu tenho acompanhado os alunos, eles estão fazendo avaliação do terceiro trimestre, e eles tiram dúvida pelo WhatsApp, por isso que eu deixo aberto. Eu vou ver se consigo, pelo menos, eu vou fechar enquanto eu falo, depois eu reabro, eu fecho a câmera e reabro. Pronto. Então. E aí a autora do texto, que é deixa eu ver o nome dela, que ela é professora da Pontifícia Universidade Católica, já é estudiosa das questões relacionadas à educação tem um tempo. É a Maria Helena Câmara Bastos, né? É uma mulher branca, mas que pesquisa sobre as questões relacionadas à educação no século XIX e a educação da população negra, né, também, durante o século XIX. Porque a impressão que a gente tem, né, quem está fora dessa área de estudo, imagina que as pessoas negras não tiveram acesso à educação formal, né, essa educação que acessa a instituição durante o período da colonização, durante o período da escravidão, mas a gente teve sim acesso, né, porque também a população negra escravizada, ela vai identificar esse letramento, né, a partir do que o Ocidente considera como letramento, né, do que os europeus consideram como educação formal, elas vão identificar como uma forma de se inserir socialmente, né. Então, esse texto traz esse processo de inserção social do negro, né, no período da escravidão a partir da educação. Então, é interessante que
essa abordagem faz a gente fazer refletir sobre esse papel da população negra e o ato de estudar como a resistência que é presente até hoje na nossa sociedade. E você pode fazer a leitura do texto e fazer uma relação dele com a nossa atualidade, né? Outra coisa que é bem interessante no texto, que eu até marquei umas partes aqui, é o posicionamento das mulheres, né? Elas identificarem, e aí ela traz o exemplo de uma mulher parda, né? A Maria Bastos, ela traz o exemplo de uma mulher parda que queria permitir que seus filhos tentou fazer com que suas crianças tivessem acesso à educação, mas o juiz determinou que uma pessoa parda tinha que trabalhar e não estudar, então não permitiu a eles, né, acessarem a escola, apesar de que também ela traz no texto que durante o século XIX, meados do século XIX, existia a legislação que permitia ao escravizado livre poder acessar a escola, só que na lei, né, na prática, eles tiveram muita dificuldade por questões raciais, né, enfim, por questões relacionadas ao racismo, que impedia essas pessoas de acessarem a escola, mesmo a lei permitindo só os libertos, aqueles que conseguissem comprovar que eram livres ou libertos, podiam acessar a escola e ainda assim havia dificuldades. Isso me remete muito aos dias de hoje, né? Inclusive porque eu já dei aula em sistema prisional e tenho colegas que dão aula em sistema prisional hoje, e muitos estudantes que fazem o Enem, porque tem o Enem dentro do sistema prisional, né? Eles têm o dia e a hora para fazer o Enem, e muitos, inclusive, que foram aprovados, a gente tinha alunos que foram aprovados e que o juiz impedia deles acessarem a universidade, né? Porque tem que ter todo um aparato, toda uma organização para permitir que eles saiam da cadeia e acessem a universidade. E isso não era possibilitado, às vezes, a própria justiça, né? A lei permite, mas a própria justiça barrava. Agora, quais os argumentos utilizados, eu não sei, mas eles barravam, né? Então, esse texto me remeteu muito a essa situação, né? Tem a lei, né, 7.234, que ampara esses indivíduos, né, que são sentenciados, que podem cursar o ensino superior, tanto presencialmente quanto EAD, né, à distância. Mas o Estado ainda barra. Então, esse texto eu escolhi para a gente fazer uma reflexão sobre como o colonialismo ele ainda é presente na nossa sociedade de forma pesada, né? Características do colonialismo que a gente nem percebe, né? Porque muitas vezes, por mais que o negro ele tenha formação acadêmica, né? Ele tenha estudado, ainda assim é subestimado, né? É negado a ele o acesso à educação e ainda quando ele tem, ele não é reconhecido, né? E o texto, ele traz uma coisa que é extremamente cruel, né? Que é o escravizado, para ele perceber, para ele se inserir socialmente, né? Ele tinha que se embranquecer. Então, a gente vive isso até hoje, né? A população negra. Para a gente se inserir socialmente, é claro que a gente está nessa luta, né? Para escurecer a educação. Mas para ele acessar a educação, né, para ele se inserir socialmente, é necessário que ele embranqueça, sim, porque esse modelo de educação que a gente traz, que a gente tem, é um modelo educacional ocidental, imposto pelo branco, né, não é o mesmo modelo de educação que a gente tinha nas sociedades africanas durante o processo de colonização, e que até mesmo na África aderiu a esse modelo, né, até aqui, nas sociedades indígenas, né, nas sociedades americanas, antes da chegada do branco, a gente tinha outro modelo de educação, que não é esse que a gente tem hoje, né? Então, a gente teve que embranquecer para poder acessar a educação, né? Para se instruir, né? Mas é interessante porque a população negra, ela vai utilizar disso também como forma de resistência, né? Agora, a gente precisou ficar mais claro para poder acessar, né, mas agora a gente precisa escurecer para ficar mais claro. É um jogo de palavras, mas que tem muito sentido. Então,
muitas vezes, né, ainda aqui de acordo com o texto, né, a gente tinha uma quantidade muito grande de escravizados que chegaram aqui ao Brasil. É interessante perceber isso, né? Eu falo assim porque eu não sei se é a área de vocês, mas a gente já tem conhecimento disso, né? Que a maioria das pessoas escravizadas que vieram para a América, elas vieram para o Brasil, né? E é interessante a gente fazer essa reflexão porque a gente é maioria desde o início da formação do Estado brasileiro, né? Muito antes, já no Brasil Colônia, a gente já era a maioria, a população negra já era a maioria aqui. Era maior que os brancos, né? E depois se tornou maior que os indígenas que foram dizimados nesse processo de colonização, né? Eu acho que é isso, o texto é curto, né? É bem interessante porque a autora também vai analisar algumas imagens, né, do Debré, do Rugendas, sobre a relação da população negra com a educação lá no século XIX, que alguns proprietários, né, permitiram o acesso dos escravizados à formação, ao letramento, né, algumas experiências de fora também, né, ela traz um exemplo de um francês que institucionalizou aqui a escola e conseguiu permitir que algumas pessoas negras tivessem acesso à educação, isso é bem interessante, né? Em outros países europeus, né? Isso foi comum também, né? E quem mais? Eu coloquei alguns pontos aqui, mas acho que eu já falei da maioria deles, que o texto é bem curtinho. Ah, sim, aí tem a legislação que prevalecia na época, que eram as ordenações filipinas, que a gente não tinha uma legislação própria, né, que impedia também o acesso dos africanos, né, e de seus descendentes de frequentar a escola. Tem a influência da igreja nesse processo de educação também. É bom lembrar que a igreja, para ela, a escravização de pessoas negras era aceitável e já de pessoas indígenas não era aceitável, né? Porque para a igreja a população negra ela era amaldiçoada, né? De acordo com a teoria da maldição de Cã. Então, para ela se redimir, tinha que ser escravizada, explorada. Em algumas missões, né, onde tinha presença de escravizados, alguns até conseguiram estudar, aprender a ler, a escrever, né? Mas, normalmente, isso era negado a eles, mais aos indígenas, como uma forma de catequizar, né? De colonização também. A igreja tem um papel fundamental no processo de colonização da América, né? Do Brasil não foi diferente. Outra coisa que é interessante também no texto é que ela mostra como as mulheres, elas tinham mais dificuldades a ter acesso a isso, né? Elas tinham mais dificuldade de aprender a ler e escrever, né? Mais do que os homens. Então, até aí tem isso, né? Além do problema do racismo que se vivia, tem uma questão de gênero também, que impedia que as mulheres tinham menos acesso aos estudos, né? Elas eram mais excluídas que os homens, inclusive nisso, apesar delas terem um papel de destaque, né? No trabalho, e serem as mulheres eram as que mais compravam alforria, né? Eram as que mais garantiam alforria, mas ainda assim, a elas era mais negado o acesso à escolarização do que aos homens negros, né? Mas a gente teve também, aí ela traz, né, personagens que se destacam no século XIX, como a Maria Firmina dos Reis, que é considerada a primeira romancista negra no século XIX, ela é maranhense. A gente tem outras pessoas que se destacam, né, principalmente homens, né? Então a gente tem o Gama, que é... Eita, gente, espera aí só um minutinho, que eu deixei a minha comida no fogo. Enquanto a Tati vai lá, alguém quer fazer algum comentário sobre todos esses pontos que ela trouxe? Ana Clara? Eu acho que é basicamente isso, né? Eu trouxe alguns pontos importantes para poder abrir a discussão e a gente conversar sobre. Ótimo, muito obrigado, Tati.
Alguém, gente, quer fazer mais algum comentário? Vamos discutir o texto. Posso fazer? Pode, Renata. Bom dia, né? Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Eu gostei muito do texto, principalmente nas considerações finais ali. O texto, ele pontua bem, né? Que até hoje ainda há marcas, né, dessa história, praticamente 4 séculos depois de permanência desse sistema, e que eu, já até mesmo pegando aqui um gancho como experiência própria dentro da escola, eu sou professora, né, professora, enfim, eu posso observar como esse sistema realmente ele exclui, né, porque no texto ele vem decorrendo que esse pessoal que ia para as escolas, várias vezes eles eram impedidos pela vestimenta, né, chinelo, tênis, calça. Algumas escolas ainda usam esse rigor, mesmo em escola pública. Aluno só entra na escola se tiver um par de tênis, né? Se tiver uma blusa da escola. Então, essa uniformização de uma vestimenta também é um empecilho para ter um acesso à educação, né? Pegando o gancho aqui da pobreza menstrual, quantas meninas e mulheres também não deixam de ir à escola por conta da falta de absorvente? Tem até um documentário no Netflix que fala sobre isso, da pobreza menstrual, se ninguém viu, assim, é um documentário muito legal, só que é no contexto indiano. Então, trazendo para o contexto aqui brasileiro, quais são as pessoas de baixa renda que ainda nós temos? Infelizmente, ainda é a população negra e a população parda e a população indígena. Então, todas essas questões que para nós parecem não existir, né, por falta de um chinelo apropriado, por falta de material escolar. Então, isso na própria pedagogia, na educação, também trabalhado. Como que você identifica essas formas de opressão para qualquer pessoa? Através de um currículo oculto, né? Então, se o aluno ali, um aluninho chega de um chinelo, o professor vai tratá-lo de uma forma, a direção vai tratá-lo de uma forma, né? Então, são essas marcas que ainda nós temos que repensar. Qual é o estereótipo que nós levamos, né, da sociedade? Então, assim, eu gostei bastante do texto, né? Acho que vem de uma discussão que nós temos bastante no grupo, inclusive ele vem falando aqui da necessidade das cotas raciais. Isso também já foi um tema trabalhado dentro do grupo, né? Só que no contexto de uma cota, na questão de ser uma advogada negra. Acredito que se enquadre aqui nesse contexto, né? Podemos pegar o gancho, assim, de entendimento. Então, é isso. Eu só queria pontuar esses pontos. Vou fechar meu microfone para dar oportunidade para outra pessoa. Obrigada, Renata, pelas contribuições. Tati, você quer falar? Eu acho que seu microfone está. É isso, Renata. Dentro dessa questão da pobreza menstrual, a gente sabe que a maioria das estudantes são meninas negras, né? E as mulheres em situação de rua também, a maioria são mulheres negras, né? São as mais afetadas por essa pobreza menstrual. E vale a reflexão para a gente entender que esse é um problema que ele não surge agora, né? Ele é colonial, né? Ele está grudado na sociedade, né, desde o processo de colonização. Agora, fico pensando também que as mulheres indígenas também sofrem com isso, e elas também são, eu não sei se a palavra é essa, mas eu acho que elas são mais excluídas do processo. Eu não gosto de falar isso porque fica a impressão como se o movimento indígena não fosse organizado, e muito pelo contrário, o movimento indígena é bastante organizado. Mas essa sensação que eu tenho, não sei se é real, essa sensação de que muitas vezes essas mulheres são até mais excluídas que as mulheres negras, mas talvez seja só uma sensação, não sei. Eu acho que elas são excluídas também, agora não sei se mais ou menos. As quilombolas também, né? As mulheres quilombolas, idem, né, que são mulheres negras também. Ou não, porque dentro das comunidades quilombolas também tem pessoas brancas, também, né? E pessoas indígenas que a gente desconhece. É muito interessante isso que a
a Maria Bastos faz no texto, que é fazer essa relação com as políticas públicas afirmativas que estão tentando mudar essa realidade e permitir que as pessoas negras tenham acesso à educação, e me faz fazer outra reflexão. Em 2019, o IBGE identificou que em 2019 a maioria da população, a maioria dos estudantes na universidades públicas são negros. Agora, tem dois agravantes nisso que a pesquisa acho que não discutiu, não traz, e as pessoas que lêem informação acham um pouco que massa que agora tem uma quantidade grande de estudantes negros. Mas existe outra coisa, que é, não basta você entrar, você tem que se manter. Então, tem uma parte do texto que ela fala isso, né? Mesmo aqueles escravizados, livres, libertos que acessavam a escola, muitas vezes eles tinham dificuldade de concluir porque faltava material, já lá. Então, hoje mesmo, a gente tendo a maioria de estudantes negros acessando a universidade pública, a gente precisa de programas de bolsa. Eu tive a felicidade. Quando eu estava na universidade em 2010, entrei em 2006, então eu tive acesso à Bolsa Permanência, tinha Bolsa Alimentação, mas esses programas eles foram cortados ao longo dos anos, principalmente nessa última gestão agora do governo Bolso, né? Então, estudantes, além de acessar, eles precisam permanecer, e não só estudantes de universidades, como estudantes no ensino fundamental, né? E isso só piorou agora com a pandemia, porque a dificuldade deles retornarem para a escola, que está abandonada, porque o foco foi o ensino online, a infraestrutura da escola foi abandonada, né? Tem escola que está sem água, está sem energia, está sem acesso à internet, e quase ninguém discute, porque a proposta agora é fazer propaganda da má qualidade do serviço público, e a educação se destaca nisso, né? Então, a propaganda agora é em função de acabar com o serviço público, com a escola, com a saúde, com tudo. Então, a manutenção desses estudantes, tanto no ensino básico quanto na escola, é necessária, e aí eu percebo outra coisa também, que é, agora que a maioria dos estudantes negros estão acessando a universidade, por que não sucateá-la? Por que não privatizá-la? Por que não empobrecer, né, os investimentos, diminuir? Por que não acabar com as bolsas? Então, é uma luta atrás de outra luta, né? A gente quer acessar esse ensino branco, né, e para poder ser inserido na sociedade. Aí, uma vez que a gente está conseguindo acessar, agora vem o governo falando, agora a gente vai quebrar eles, né? A gente vai fazer com que esse serviço seja de má qualidade e vai dificultar o acesso deles lá dentro. E é muito interessante isso que você falou, Tatiane, porque houve uma pesquisa agora recente em relação à pandemia, e cerca de 30% a 40% de mulheres negras estudantes tiveram baixo rendimento na questão de publicação, né? Então, realmente, a permanência. Como é a permanência? Em contextos digitais, né? Quais são os meios digitais que essa pessoa dispõe? Será que essa pessoa dispõe de um espaço para estudar? Será que essa pessoa dispõe de um dispositivo eletrônico? Será que essa pessoa dispõe de uma memória suficiente para conseguir piratear algum livro? Né? Então, assim, foi um dado muito alarmante, né? De 30% a 40% de mulheres negras, estudantes matriculadas regularmente nas universidades e faculdades privadas do país tiveram uma queda de rendimento porque não conseguiram produzir, né? Então, sabemos que essas mulheres negras, indígenas e quilombolas, elas possuem, às vezes, um triplo, né, de trabalho. Cuidam da casa, né, cuidam das crianças, cuidam dos sobrinhos, cuidam do próprio trabalho, tentam fazer com a faculdade. Então, qual é o contexto que essa mulher negra, né, ela se insere hoje? Então, é isso que me ressaltou dentro do texto, né? Porque não basta você dar um acesso. Quais são esses meios de permanência e quais são as perversidades que nós, né, enquanto instituição, estamos cobrando dessas pessoas, né? Tendo em vista a pobreza menstrual, pobreza econômica, às vezes ali uma pobreza emocional, um lar desestruturado, né? Então, e na pandemia também houve, infelizmente, um número expressivo de abusos sexuais, né? Porque uma vez que esses alunos de ensino médio, ensino infantil, ensino básico, eles necessitam de um dispositivo eletrônico e eles não possuem, e eles precisam ver a aula por um dispositivo eletrônico, infelizmente é um momento necessário ali para um padrasto, né, um vizinho. Então, assim, alguém conseguir
desvirtuar essa aprendizagem dessa criança. Né? Então, assim, são vários questionamentos, né, que o texto trouxe, e realmente quais são o que é necessário para a permanência, né? Então, enfim, é isso, essa reflexão, extrapolando bem o texto, né, agora, mas é isso, eu queria trazer só esse dado mesmo, de queda, né, de produção, eu acho que é interessante, porque se nós queremos uma nova concepção, né, de cultura, novas realidades, é necessário que pessoas negras produzam, né, texto. Se elas não estão produzindo, como nós iremos combater esse pensamento eurocêntrico, né? Então é isso. Eu vou fechar aqui para dar oportunidade para a próxima. Ana, abriu o microfone, quer falar? Abri, não, é porque teve um ponto também do texto que me chamou a atenção, que casa até com o nosso episódio sobre encarceramento, quando ela fala que nem todos os libertos buscavam alfabetização e fala sobre os libertos envolvidos no crime. Aí a política de criminalização também, né, já é mais um instrumento para afastar a população negra do sistema educacional, assim. Colocam para o sistema prisional para diminuir cada vez mais as possibilidades de superação. E a educação é um meio, até aponta no texto, que a educação é um meio de superação das dificuldades, dos problemas. Enfim, é só esse comentário. Obrigada. Mais alguém, gente? Quer fazer algum comentário? Só pegando o gancho aqui final com a fala da Ana, em relação ao carceramento, a própria história, né, da drogadição, ela já vem com um cunho bem racista mesmo, né, colocando, enfim, se alguém tiver curiosidade depois de ler, é bem fantástico mesmo. Bom, e em relação ao encarceramento em massa, do que a Ana vem falando, é bem evidente, né, inclusive os dados mostram isso, que a população carcerária feminina, a maioria são negras envolvidas com o narcotráfico, né? Então, muitas mulheres que têm filhos pequenos, até 12 anos, que teriam direito de ter essa pena reduzida, até mesmo ser cumprida em casa, não são cumpridas, né? Por quê? Porque são mulheres negras, de baixa renda, né, de alta periculosidade, ali envolvidas com narcotráfico. Então, elas ficam nesse encarceramento também impedindo, né, a própria alfabetização delas quanto dos filhos, né, elas tentam, atualmente eu faço estágio na Defensoria Pública, e por coincidência eu pego vários pedidos de algumas presas pedindo acesso à educação do ensino médio e é negado, sendo que é um direito, né, então você vai ver a fotinho lá da pessoa, realmente, uma mulher negra que teve seu direito ali violado, né, de educação. Casa super bem que contexto agora e perfeitamente com a fala da Ana também. Teve Muito bacana. Pode falar. Não, fica à vontade, Tati. E que eu estava lendo uma notícia de uma mulher em situação de cárcere lá na Bahia, que ela entrou na justiça e conseguiu o direito de fazer curso de direito. É direito, né, da população que está em situação de cárcere ter acesso à educação, né? Não é à toa que eles fazem o Enem. Por que eles fariam o Enem, então? Eu acho que tem outra coisa muito interessante no texto que ele traz e que é vivido na nossa sociedade hoje, eu penso muito na hora do processo seletivo das cotas, que ele permitia, veja que dentro, lá no século XIX, lá no processo de colonização, ela está falando do século XIX, mas vale para antes mesmo, durante todo o processo de colonização e escravidão, a estratégia, né, a organização do sistema de escravidão, ele era tão perfeito, que ele conseguia, inclusive, colocar os grupos em conflitos entre eles, porque eles conseguiam separar, né? Existe a questão do colorismo no nosso Brasil, então já lá era presente, eles conseguem separar os pretos dos pardos, de modo que esses grupos possam até entrar em conflito, por questões que, na verdade, interessam aos dois, né? Isso existe ainda hoje, né? Então, os pardos tinham mais acesso à educação do que os pretos, porque o tom da pele do pardo é mais claro que o tom da pele do preto, né?
existia essa diferença que era significativa, né? O texto deixa isso claro. E trazendo para os dias de hoje é muito presente. Eu percebo muitos estudantes, às vezes, perdidos, se são pardos, se são pretos, e aí lá na hora do processo de cotas, né? Muitas vezes as pessoas vão dar mais chance a quem tem o tom da pele mais claro e não a quem tem o tom da pele mais preto. Então, às vezes, o que poderia ser para facilitar, né, a gente, que é o processo de cotas, eu sou totalmente a favor das cotas, tanto no serviço público quanto na universidade, mas essa questão do colorismo no Brasil, que é muito pesado, porque diferentemente dos Estados Unidos, que o racismo é pela conta da gota do sangue, aqui é a cor da pele, né, é uma coisa que está explícita. Eu sempre fico pensando que quem deveria atuar no processo seletivo, na organização do processo de cota, deveria ser a polícia, porque a polícia, ela sabe muito bem identificar quem é preto e quem é branco, com certeza que ela se sair melhor. Apesar de que eu acho que a escola também faz isso muito bem, as instituições educacionais, elas entendem muito bem quem é preto e quem é branco, elas só não querem utilizar quando não é do interesse delas, né? Mas é outro problema, né, essa questão do colorismo, que já existia durante a colonização e que está presente na sociedade. Até os dias de hoje. Esse dia eu vi outro processo seletivo de cotas em que a menina foi reprovada porque disse que ela era bonita, ela era uma negra bonita. Então, ela não podia ter acesso àquela cota porque ela era uma negra bonita. Então, é muito surreal o que a gente vive aqui no Brasil. E, assim, é importante a gente entender que isso não começou hoje, isso não começou ontem, isso está desde o início da formação desse país doido que a gente vive. Muito bom, gente. E, enfim, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Quando, né, a Ana falou, eu, inclusive, faço aqui uma vez mais o convite para todas ouvirem nossos podcasts, porque tem uns episódios muito interessantes, e a gente sente um pouco de falta disso, né? A gente que faz podcast, a gente às vezes acha que nem a gente dá audiência para o nosso próprio produto. Então, o episódio do encarceramento está bem bacana mesmo, eu acho que seria uma boa. E os episódios são muito pesquisados, né, Bianca? A gente se esforça muito para fazer, então dê audiência. E quanto a essa questão do colorismo, sim, é muito interessante, né? A gente, no grupo de leitura do Elas, a gente já leu alguns livros sobre essa questão, né, Bárbara? E, enfim, tem outras pessoas, Kika, a Emma não está aqui, mas, enfim. A gente já vem lendo alguma coisa sobre isso há algum tempo, tal, e é muito interessante isso, né? Porque é exatamente isso que você falou, Tati. A impressão que eu tenho é que, às vezes, dificulta até para a própria pessoa saber aonde ela se encaixa ali, né? Será que eu posso me considerar uma pessoa negra? Será que... Né? Eu lembro uma vez num curso de formação para alunos do ensino médio, quando a gente tinha um recorte lá de alunos do ensino médio ainda, que surgiu essa questão. E uma aluna falou assim, o meu cabelo é cacheado, tipo eu, né? Assim, só que eu acho que o dela ainda era menos do que o meu. Ela falou assim, e eu me considero negra. Mas, e aí as pessoas pararam e todo mundo ficaram olhando e a gente não sabe, entendeu? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre falei, cara, eu sou branca, porque eu acho, assim, e eu posso estar completamente enganada, e estou disposta a mudar completamente o meu entendimento, se for o caso. Mas, assim, eu acho que eu me considerar negra a despeito do meu cabelo, que sempre foi cacheado, nunca alisei, enfim, a vida inteira usei assim, e já sofri preconceito na escola, né? Cabelinho de mola, as pessoas que ficam brincando com o seu cabelo, com o seu cachinho, etc e tal. Então, assim, isso acontece e acontece hoje ainda, mas, né, na escola, eu acho que isso é uma coisa mais presente, mas eu sempre achei que se eu me considerasse negra em algum momento, eu estaria deslegitimando a luta das pessoas de fato negras, né? Então, eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim para mim, né? Ou até que ponto isso é bom ou é ruim para a sociedade, de uma forma geral, né? Talvez algumas pessoas me enxerguem, mas eu acho até que se eu um dia virar e falar assim, não, eu me identifico como negra, eu acho que vão começar, eu acho que eu vou ser muito mais atacada, né? Eu vou ser muito mais, tipo, como assim? Olha a sua pele, você, né? Não pode ficar 5 minutos no sol que você fica vermelha, você não... Enfim,
são coisas para reflexão. Bel está com a mão levantada. Bel, a palavra. Oi, ia até passar de comentar, porque eu estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, parabenizar a Tatiane, parabéns. Ficou ótimo a sua exposição aí. E, assim, eu sou uma pessoa que vive muito o colorismo, né? Tem gente que me acha clara demais para ser considerada negra. Embora eu tenha sempre me identificado como negra, porque a questão da negritude aqui na minha casa, ela foi resolvida quando a gente nasceu. Eu tinha avós racistas, e aí a minha irmã nasceu, era branquinha, foi ficando moreninha, como dizem. E aí, quando eu nasci, que ainda era mais clarinha, o meu avô disse assim, essa daí não vai ficar moreninha, não. Aí a minha mãe disse, vai sim, porque é filho de urubu, nasce branco e fica preto e tá tudo certo. Então, como eu cresci dentro dessa cultura, para mim, nunca foi uma questão. Embora para os outros seja. Não me ofende. Muitas vezes eu fui menos vítima de racismo, porque quem estava olhando para mim não estava vendo uma negra, ou estava vendo uma pessoa que não era tão negra assim. Eu sei quem eu sou, e eu posso continuar sendo quem eu sou, independentemente de como os outros me classifiquem. Porque eu acho que a negritude tem muito a ver com isso, Bianca. Quando a minha mãe usou essa expressão, era porque ela queria nos empoderar. E eu acho que ela garantiu um empoderamento que talvez de outra forma a gente não conseguisse, porque fez com que isso nunca fosse uma questão desde que a gente nasceu. Então, eu e minha irmã, a gente tem muito isso, né? Meus pais têm a pele mais escura do que a minha, e mesmo assim, a gente se fortaleceu dentro dessa perspectiva, disso não ser uma questão para a gente. Então, que se for uma questão para os outros, que seja para os outros, mas isso não me define, não me classifica. Era a contribuição que eu tinha para trazer, e sempre aqui, tentando correr aqui para poder estar nessas reuniões, que são sempre maravilhosas. Beijo, Bianca, beijo em todas. Obrigada, Bel, sempre muito importante sua contribuição. Carla? Só parabenizar a Tati aí, primeiro pelo texto e pela apresentação. E acompanhando a fala da Bianca aí, eu tenho um artigo que eu escrevi, eu vou colocar lá no grupo. Na verdade, saiu, eu nem sabia que tinha saído, sobre a análise da DPF 738, né, que é aquela que estabeleceu as cotas, né, para negros, né, nas eleições. E a Bianca falou aí sobre essa questão de colorismo, e aí tem um trecho lá do artigo que eu falo sobre que teve um aumento, efetivamente, tecnicamente teve um aumento, né, do número de candidaturas e do número de candidatos, só que a gente também percebe um efeito perverso, e aí com base no colorismo que a Bianca falou, Tati, que por conta dessa DPF, segundo dados do TSE, em torno de 10 mil candidatos mudaram, porque era por autodeclaração, mudaram de cor branca para pretos ou pardos, né? Pretos ou pardos. Então, talvez esse número de candidatos também, que fala que houve um aumento, tecnicamente, né, efetivamente de candidatos negros, na verdade, tenha sido um efeito mais perverso, porque as pessoas se aproveitaram. E eu presenciei isso, eu recebi, por exemplo, fotos, às vezes, de candidatas que você via a candidata era branca e ela estava se autodeclarando negra, gente. E eu acho que é algo, inclusive, que a Justiça Eleitoral tem que pensar para as próximas eleições, ou a pessoa efetivamente, pelo menos assim, aí é uma questão como a Bianca falou, na minha visão, né, assim, minha humilde opinião, a pessoa não era preta e ela estava se beneficiando dessa cota, né, se beneficiou, na verdade, dessa cota, porque ela auto se declarou, porque a regra do TSE é o princípio da autodeclaração, e ela auto se declarou preta ou parda, e ela se beneficiou, recebeu recursos, enfim. Carla, só para contribuir aqui nessa questão que você colocou, aqui nós temos uma delicadeza, que é porque, até como estratégia, foram incluídos os pardos. Nós somos um país miscigenado, então é até delicado essa fronteira entre quem se autodeclara, aqui guardadas as devidas proporções em relação a quem tem o objetivo de fraudar ou se beneficiar indevidamente da cota. Mas a gente tem aqui uma delicadeza muito específica, que é a questão dos pardos. Muita gente no Brasil que a gente olha para a pessoa e visualiza branca é, na verdade, parda.
A gente tem essa questão da miscigenação. Então, não condena fácil qualquer foto, não, hein? Eu acho que esse ponto que a Bel falou é bem isso, entendeu? Eu acho assim, até que ponto a gente tem essa autonomia difícil, para criticar como a pessoa se sente, entendeu? Porque é isso que eu estou falando. Tipo, por exemplo, eu acho que eu estaria, se eu me declarasse como parda, negra, enfim, qualquer coisa, né, afrodescendente, enfim, eu acho que eu estaria deslegitimando a luta de outras pessoas que sofrem muito mais do que eu, né, preconceito, porque eu já sofri preconceito e sofro, por exemplo, eu vou ser muito clara, entrevista de emprego depois que eu virei advogada mesmo, assim, você acha que se chegasse lá, eu com o meu cabelo, né, gorda, com o cabelo assim, e uma outra bonitinha, loirinha, não sei o que, enfim, são questões que a gente pensa, né, eu nunca senti, de fato, muito veladamente, mas eu sempre fui conhecida, por exemplo, como a do cabelo cacheado. Né? Bianca, quem? Ah, do cabelo cacheado. Então, assim, é uma característica que me identifica. Saber se eu, por exemplo, não acho que seja ruim, tanto que eu nunca alisei meu cabelo, etc e tal, né? Até já fiz essas progressivas, mas nunca para deixar o cabelo liso, sempre para o cacho ficar mais aberto, enfim. Mas há muitos e muitos anos parei, fiz isso na adolescência e parei. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado também com esse negócio de falar assim, não, mas olha aí, essa pessoa não é negra. Né? Eu acho que algumas pessoas, de fato, se aproveitam, mas outras, enfim, eu ainda não tenho uma opinião formada. Bárbara, tá com a mão levantada. Bom, primeiro, obrigada. Queria parabenizar a Tati aí pelas reflexões e queria agradecer por compartilhar com a gente. Eu venho pesquisando há algum tempo também essa coisa do colonialismo e há algum tempo li algumas questões desse ponto que a Tati tocou da violência da polícia, como a polícia identifica muito claramente quem é negro e quem não é. E li alguns textos interessantes no ano passado sobre isso, até compartilhei algumas coisas com a Bianca, umas coisas com a Marilda também, sobre esse ponto e trazer essa preocupação que é uma formação colonial é muito, muito importante para a gente que é do direito, porque a gente acabou assimilando esse colonialismo e esse jeito europeu de pensar, talvez nem tanto só europeu, mas estrangeiro, anglo-saxão, assim, americano, a gente importa muitos conceitos jurídicos e acaba não pensando tanto nos efeitos disso aqui. E essa reflexão é muito, muito válida para a gente. E o outro ponto que eu queria falar é que nessa questão de identificação, é que eu tinha lido uma pesquisa, não sei, e perdi o dado, mas aqui no Centro-Oeste é uma dos maiores percentuais de população parda. Então, não sei se tem essa identificação de nordestinos para cá e essa questão de miscigenação aqui, não sei, mas tem essa dificuldade mesmo de identificação do que seja pardo no Brasil. Talvez por todo esse colorismo, talvez como a Bianca falou aí, que a gente leu lá pelo grupo de leitura do Elas, esse volume de movimentos para embranquecimento da população, Brasília tenha ficado nesse ponto central aí, de uma população que não sabe o que é. Obrigada, Bárbara, muito bom. Tati? Bárbara, muito bom esse teu pensamento, essa questão da relação da polícia com a população negra. Eu estudei legislação do século XIX, quando eu fui estudar resistência escrava, e é pesadíssimo, é muito pesado. E aí o colonialismo ele conseguiu fazer outra coisa, de novo, né? Que é, quem é que está na polícia? Quem é que está no baixo escalão da polícia? São os pretos. Então, é preto contra preto de novo. É preto que mata preto, está todo um matando o outro. Então, o sistema de escravidão aqui no Brasil, a máquina funcionou perfeitamente, né? A implantação do racismo, que eu acho que vale como exemplo para o mundo. Se querem aprender como implantar o racismo de forma que funcione, vá para o Brasil, porque deu certo e funciona. Em todas as instituições possíveis. E ia falar outra coisa que era com relação à questão da branquitude. Olha, tem outra coisa que dá uma pirada, e a gente do movimento negro discute muito sobre isso, que é
a síndrome, a ideia do branco dele quer ser oprimido de todo jeito, ele quer ser oprimido. Então, as cotas, tem as cotas para negros em instituição, em concursos a nível federal e universidade. Mas ele quer se inserir ali de algum jeito, e aí ele vai, dentro desse discurso da autodenominação, que é uma linha tênue, viu, entre ser pardo e ser branco mesmo, mas eu particularmente, eu quero dizer a vocês que eu sei identificar quem é, mas essa sou eu, não vou sair por aí falando você é pardo, você é preto. Quando os alunos vêm me perguntar, eu falo, pensa na tua experiência, pensa nas tuas origens, pensa o que é que tu viu para tu saber quem que tu é. Mas eu, particularmente, Tatiana, se eu olho, eu sei identificar quem é preto e quem é pardo, sim. E eu acho que aí dentro disso tem a questão dos privilégios, né? Tem um pardo que ele vai se identificar como pardo dependendo do interesse dele, né? Em determinado espaço é melhor que ele se identifique como branco, em determinado espaço é melhor que ele se identifique como negro, porque tem outra coisa que a gente esquece, que no IBGE preto e pardo é negro, preto e pardo é negro, isso aí é o IBGE que está dizendo. Né? Então, ele vai de acordo com o interesse dele, e ainda vem o branco, que não está não cansado dos seus privilégios, ele ainda quer acessar algo que é resultado de uma luta da população negra, que são as cotas, não satisfeitos com as cotas que existem para eles, desde que existe Brasil, né, desde que existe colônia portuguesa, não o suficiente, não, aqui eu também vou entrar, dá licença que eu vou entrar. Então, eu já fui em seleção de concurso para fazer entrevista, né, para identificar se você é negro, porque eu estou fazendo parte desses processos de cota, desde que se inseri, inclusive, aí em Brasília, no primeiro ano, 2004, eu fiz, né, naquele ano que teve aquela treta entre os gêmeos, que um era considerado negro, outro não, enfim. Aí eu já vi menino branco com dread, eu já vi menino branco raspar a cabeça, porque o cabelo era tão liso do menino branco, que ele raspou a cabeça para não ser identificado. Então, as coisas mais surreais, mais absurdas existem. Eu acho, sinceramente, que não é difícil de você identificar quem é pardo e quem é branco nesse Brasil. Mas, com base nos interesses de cada grupo e de cada contexto, aí tem gente que se coloca como pardo ou não, como branco ou pardo, como branco ou negro, porque tudo é possível aqui no Brasil. Maravilha, Tati. Obrigada mais uma vez. Ana Clara? Eu queria fazer 2 comentários, assim. Um que é a questão da experiência que a Tati falou, que realmente é a experiência que diz, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava andando com os meus amigos na rua, e aí tinha polícia parada no meio da rua, e eles, não, vamos mudar aqui de caminho, porque eu não quero passar pela polícia. E eu fiquei assim, por que você não quer passar pela polícia? Tipo, só a polícia. Só que aí foi aí que eu entendi que para mim era só a polícia, e para ele era a polícia que poderia tratá-lo mal, que poderia prendê-lo, que iria fazer um baculejo nele sem qualquer motivo, só porque eles estavam passando na rua e eram adolescentes. E a outra coisa que eu queria comentar, porque ela falando da questão da identificação, teve um caso recente de uma pessoa que passou no Rio Branco em cota, só que ele não foi aprovado na heteroidentificação, e aí ele entrou com liminar e trouxe nos autos 3 atestados de médicos falando que na escala de cor dermatológica, então é uma questão, ele apresentou uma questão fenótipica, ele seria negro. E aí é muito complicado. Eu não sei se ele a cor da pele, não sei dizer se a cor da pele dele é negra ou não, ou se é pardo ou não, mas o ponto é, o juiz acatou essa questão da tipagem fenótica dele, tipo, da coloração dele, que os médicos falaram. E em nenhum momento foi abordado qual que foi a experiência de vida dele. Então, eu acho que é uma coisa que também que é interessante, que a Tatiane observou, que é importante a gente observar também. Maravilha. Tati? Ana, eu vi esse caso, e o rapaz era branco, sim, não era negro, não. Agora, o que acontece? Quem é que vai julgar? Quem é o juiz que vai julgar? É um branco ou um preto, né, Tati? Então. Ou branco que nunca estudou, o olhar também. E tem a questão do olhar, né? Que é a mesma coisa do julgamento com olhar de gênero, né? Então, sim.
Tem tudo isso, né? Quem que vai julgar? Então, não dá para esperar muita coisa, né? Disso. Gente, então, enfim, acho que a gente está caminhando para o final. Eu queria saber de vocês como que vocês querem fazer do próximo encontro, se a gente continua com a Tati sugerindo temas, a Bárbara também, acho que por conta dessa questão do colorismo, já tem uns textos, talvez pudesse, não sei se a gente vai para essa questão do colorismo, ou se a gente, de repente, fala sobre as cotas. O que vocês acham? Eu queria muito até ouvir também a Bárbara aí, já que ela está estudando, continuar ouvindo a Tati, até por conta das eleições do ano que vem, eu quero continuar estudando sobre isso e ver esse fenômeno, como é que vai ser ano que vem, essa questão da cota aí, para negros, enfim. Eu acho que ano que vem vai ter uma mudança no percentual, aí se vier com essa questão mesmo, como está aparecendo, vai ter muito mais candidatos se auto-identificando pardos, negros ou pardos, né? Então, vocês acham o quê? Que a gente tenta alguma coisa na linha da cota? Bárbara, acho que dá para colocar as duas coisas, viu, Bárbara? E sem contar o seguinte, os partidos, e eu tenho sido até instada muito a falar sobre isso, estão fortalecendo seus núcleos de negros e negras. Eu tenho sido chamado por institutos que antigamente nem ouvia falar de movimento negro e nem de processo de formação política de pré-candidatos negros. Então, assim, eu acho que está acontecendo também, eu tenho que olhar pelo lado positivo também, esse fomento. Assim como o recado que o TSE e o STF deram em relação à destinação dos recursos financeiros e do tempo de antena para as candidaturas femininas, que isso gerou, além daquela questão lá de Valença, do julgamento, mostrando que ia ser punido mesmo quem não tivesse candidatas de verdade, eu acho que também o aumento não vai ser só por conta de pessoas que vão querer embarcar nessa onda, mas também porque os partidos estão se preocupando, graças a Deus, é tanto que os partidos que me chamam para falar sobre isso, eu vou, já é amanhã, é agora, é ontem, já estou lá, porque me interessa participar disso nessa construção. Então, eu acho que vai aumentar, mas também por conta disso, viu, Bárbara? E sem esquecer também que vai aumentar pelo dinheiro, né? Sim. Uma curiosidade, Isabel, tu falou isso aí, a minha curiosidade é, qual é o tom da pele dessas pessoas? São pessoas pardas ou pessoas pretas? E quem são esses partidos? Se é maioria de direita ou maioria de esquerda? Tati, eu tenho percebido, antigamente eu não via pessoas pretas nos partidos políticos de direita, tá? Nos de esquerda, considerados, né, pela classificação da ciência política como de esquerda, sim, embora eu sempre vejo bem menos pessoas pretas mesmo. Agora, o público é bem diversificado, o público para o qual eu falo, mas o que interessa para mim é principalmente a preocupação em chamar alguém que possa falar sobre esse assunto e consiga dar, inclusive, uma opinião que parte da minha própria experiência. Então, o fato deles se interessarem, que antes nem se interessavam, isso não era um tema. Os partidos políticos, inclusive os de esquerda, eles tinham os seus núcleos, e os núcleos, muitas vezes, eles ficavam lá neles mesmos, núcleos que nem eu conseguia participar. Às vezes eu trabalhava com um partido e aquele núcleo não tinha interesse nem ouvir as minhas palestras. Era como se eu não pudesse falar para eles ou eles não tivessem interesse em escutar. Entendeu? Então, eu tenho percebido esse movimento. Então, o fato do tema já estar pautado, para mim, já é um ganho. E eu estou conseguindo falar para um público cada vez mais diversificado e de várias matizes ideológicas. Inclusive, porque eu tento ajustar o meu discurso, porque como eu preciso me comunicar com essas pessoas, elas não podem achar que aquele meu discurso não é para elas. Porque, inclusive, muitas rejeitam cotas, rejeitam que eles consideram, muitos deles consideram cota privilégio, é exatamente a inversão. Então, eu preciso contar como nasceu a cota, por que a cota é importante, num discurso palatável, inclusive. Eu preciso fazer essa estrutura de comunicação para que o meu discurso chegue em todos e em todas. Porque, muitas vezes, até em pessoas consideradas fenotipicamente negras,
às vezes o discurso não chegava fácil nelas. Então, o tema está pautado, para mim, é um ganho, falar disso é um ganho, e falar disso com um público mais geral, que vai de pretos a brancos, também, para mim, é um grande ganho. Maravilha, Bel, muito obrigada. Gente, então acho que a gente pode tentar alguma coisa nessa linha, né? Recorte de gênero e raça, cota, né? De gênero e raça. E aí, eu não sei, Tati, se tem alguma coisa já para sugerir, se gostaria de sugerir algum texto, Bárbara, enfim, mas fica aberto para todo mundo. E, de repente, se a gente tiver mais de um, a gente coloca um texto para a próxima reunião e segue na outra com o próximo, porque eu acho assim, que esse é o tipo de coisa que a discussão não acaba nunca, né? O tema é sempre muito instigante, muito bom. Diga. Posso dar só uma sugestão, já que acho que vocês falaram muito, assim, eu acredito que vocês já têm já esses materiais, pelo que eu entendi. Colocar alguma coisa relacionada ao colorismo, né, que você e a Bárbara e a Carla também já falaram que leram, isso acho que seria interessante. Um pouco dessa questão também do que a Carla puxou para o partido político. Não sei, o que vocês acham, assim? Não, Renata, eu quero aprender, porque isso me inquietou muito quando eu fui fazer essa análise, sabe? E aí eu quero mais ouvir as meninas, mas eu acho importante compartilhar até material lá no grupo para a gente ler sobre isso, né? Para entender mais. Porque não sei como que seria essa cota realmente, né? Nesses partidos políticos. Seria pelo grau do IBGE, que é, né? Assim, que é um pouco questionável, então, pelo que a Ana falou, de uma decisão, né, de fenótipo, então, assim, não sei, tentar, pelo que eu entendi, acho que vocês já leram alguns textos sobre isso, tentar entrelaçar com os textos que a gente já vem lendo até agora, não sei, foi só uma sugestão mesmo, né. Por que a gente não traz essa decisão, esse processo que eu comentei, e a Tatiana também viu, e aí a gente traz outros textos para a gente analisar mesmo e ver qual poderia ser o caminho. Que processo, Clara, que eu me perdi agora um pouquinho. Qual processo você está falando? Do menino que conseguiu eliminar no Rio Branco para entrar por cotas. Tá. Eu confesso que eu tenho muito interesse em saber como é que está funcionando essas cotas para as eleições ano que vem, né? Eu quero levar isso para a escola também, para a sala de aula, então eu tenho muito interesse em saber como é que funciona isso tudinho, bonitinho. Se a Isabel também puder trazer mais coisas sobre isso, né? Eu quero conhecer melhor. Posso sim, até porque atualmente, inclusive assim, o tema é bastante recente. A gente teve uma consulta que já foi em 2020, para já valer para 2020. Então, o tema é novo e valeu o critério da autodeclaração, Tati. Não significa que não possa ser aperfeiçoado, e acho que até uma boa forma da gente discutir aqui o critério que pudesse ser a partir das nossas experiências, inclusive você trazia as suas, da questão de cota na academia e tudo, no serviço público, para a gente ver qual seria um critério, indicativamente, que pudesse ser melhor, considerando essa delicadeza que o tema tem. Excelente, acho bom também. Então, você fica de trazer material, Bel, para a gente debater no próximo? Sim, tudo bem, por mim tudo bem. Tá, joia. Aí só passar para mim, para a Marilda, enfim, a gente vai conversando aí. Vou falar com a Marilda também. O material sobre a questão... Desculpa. O material sobre a questão do colorismo, acho que seria interessante a gente também ler, né? Alguma coisa sobre isso. Alguém colocou aqui. Eu acho. A gente leu um livro, né, Bárbara? Eu não sei se a gente consegue extrair um capítulo só do livro, selecionar algum, mas é porque o livro é um livro, né? Que ele todo fala sobre colorismo, mas de repente a gente consegue extrair algum, né, Bárbara? O que você acha? Acho que dá, tem um naquele Psicologia Social do Racismo, né, que você está falando. Tem um que, acho que o primeiro fala bem desse histórico, talvez seja interessante. Então pronto. Do embranquecimento e tal. Acho que tem. Aí se você puder já partilhar e de repente a gente já manda e começa esse negócio para a próxima. Tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês, aprender com vocês. Mais uma vez, peço desculpas pela professora Marilda, ela já até mandou uma mensagem lá no grupo, mas ela não conseguiu, de fato, sair da reunião a tempo de voltar. Mas a gente continua os debates no grupo. Enfim, segue aí e até a próxima reunião. Obrigada a todas. Beijo, até mais.
Tchau, pessoal. Tchau, meninas. Obrigada. Dia das Crianças pra gente, né? É. Beijo. Tchau, gente.